Continuamos então o nosso estudo do módulo 3, redação técnica, então agora a parte 2, que é o estudo dos documentos específicos da profissão de engenheiro cartógrafo e agrimensor. Recapitulando então, por que é importante saber redigir bem documentos técnicos e correspondências oficiais? Bem, normalmente porque falhas na comunicação têm como consequência, principalmente num ambiente profissional, né, o prejuízo ao desempenho do profissional, frustração de chefes, subordinados e clientes, perda de oportunidades, decisões inadequadas. Então, toda vez que há um ruído numa comunicação entre profissionais, não é? Existe aí a possibilidade de você tomar uma decisão inapropriada no teu trabalho e isso, obviamente, leva a prejuízos financeiros para a empresa. Mais uma vez, quem sabe escrever é aquele que lê muito. Então, ler bastante é uma premissa para um bom desempenho profissional no que diz respeito à redação de documentos. Outra consequência é a duplicação de esforços. Por quê? Porque a incompetência de uns leva à sobrecarga de outros, e isso é muito comum. Ainda então, em relação à importância de se redigir bem, um tipo de falha de comunicação, né, e consequência dessa falha é o desperdício de tempo. Por quê? Porque tempo é dinheiro. Aquilo que você tem que refazer 1, 2 ou 3 ou 4 vezes é um tempo perdido para a empresa, né, e é uma assinatura de incompetência no que diz respeito à redação e à realização desta tarefa dentro da tua atividade profissional. Outra consequência é o custo para refazer o que está mal feito. Então, isso toda vez que se tem que refazer alguma coisa dentro de uma atividade numa empresa, significa que é dinheiro desperdiçado e que há um novo custo para refazer essa atividade. Ainda como consequência, prejuízo à credibilidade da empresa, principalmente se esse documento que foi refeito foi entregue ao cliente, né, e o cliente não gostou e mandou refazer, né. Também gera constrangimentos e, em algumas situações, até a perda do emprego. É por essa razão, então, que nós vamos rever, não é? Embora vocês já tenham visto muitos desses documentos que nós vamos ver agora em outras disciplinas, né? Nós vamos rever agora sob o aspecto da redação desses documentos. Por quê? Porque são documentos do dia a dia das atividades do engenheiro cartógrafo e agrimensor, não é? E eles são documentos bastante importantes. Por quê? Porque eles exigem uma redação bem elaborada. Quais são esses documentos? Em primeiro lugar, então, nós vamos estudar o memorial descritivo, a monografia de marcos, os mapas, que têm linguagem própria, como é um projeto técnico, um relatório técnico e, muitas vezes, os engenheiros cartógrafos e agrimensores trabalham, né, em setores da empresa que tratam de propostas e concorrências, então nós também vamos ver os documentos denominados proposta e carta propostas para resposta, né, aos editais de concorrência. A nossa área é uma área que lida muito com concorrências públicas, não é? Faz muito trabalho, desenvolve muito projeto para organizações públicas, tanto a nível estadual, quanto federal, quanto municipal. Então, esse tipo de documento é bastante importante. O primeiro documento a ser estudado, então, é o memorial descritivo. O que vem a ser um memorial descritivo? Como o próprio nome está falando, né? Ele é um documento que ele está presente em quase todos os projetos de engenharia, não apenas engenharia cartográfica e de agrimensura, né? Ele também faz parte de projetos da engenharia civil, de projetos de arquitetura e urbanismo, de paisagismo. Então, uma série de projetos, né, exigem a elaboração de um memorial descritivo.
ele não é o projeto de engenharia em si. Então, existe o projeto de engenharia e existe o memorial descritivo deste projeto. Ele nada mais é do que um texto, longo, muitas vezes, que descreve em detalhes como o projeto foi realizado, como o projeto foi executado. A função do memorial descritivo, então, é auxiliar os interessados naquele projeto a entender como aquele projeto foi feito. Exemplos de memorial descritivo. Da nossa área, levantamento topográfico ou levantamento geodésico. De obra de engenharia civil ou de obra de arquitetura e urbanismo. Existem também os memoriais descritivos de projetos técnicos específicos, como o memorial descritivo de um projeto elétrico, de um projeto hidráulico, de um projeto sanitário, de um projeto paisagístico, um projeto de edificações, por exemplo. E ainda existe o memorial descritivo, denominado o memorial de atividades e currículo de um candidato. Normalmente, esse tipo de memorial ele é exigido em concurso público. O memorial descritivo, ele é executado, ele é redigido seguindo alguns tópicos. Quais são os tópicos, então, que o memorial descritivo compreende? Primeiro, a conceituação do projeto. Então, se existe um projeto, vai ter que existir um memorial. E esse projeto vai ter que ser conceituado. Depois, normas adotadas para os cálculos. Então, um projeto, por exemplo, de engenharia civil, onde tem aí cálculos executados, por exemplo, para o suporte de uma edificação, né? Cálculos estruturais, esses cálculos têm que aparecer no memorial. A mesma coisa para levantamento topográfico ou levantamento geodésico. Os cálculos têm que ser apresentados no memorial. Além disso, ainda, o tópico premissas adotadas no desenvolvimento do projeto. Então, tudo que foi essencial para que aquele projeto fosse desenvolvido. Quais são os objetivos do projeto, o detalhamento de todos os materiais empregados, né? Então, como é que se construiu uma parede, se ela é de madeira, se ela é de alvenaria, se ela é de um outro material compensado, por exemplo, né? Ou de um tijolo que não é tijolo de barro, e sim um outro tipo de tijolo. Então, tudo isso faz parte do detalhamento dos materiais empregados. Qual seria o detalhamento de materiais empregados no tipo de memorial descritivo que nós desenvolvemos na nossa profissão? Né? Quando você constrói, por exemplo, implanta um marco ou um vértice, né, de triangulação, de poligonação, você tem que escrever qual é o material que aquele vértice é fabricado. Se ele é de concreto, se ele é de pedra, se ele é um pilar de madeira e assim por diante. Além de outras informações pertinentes. Ainda no que diz respeito ao detalhamento dos materiais empregados, só retomando um pouco, as pessoas estão acostumadas com os projetos científicos, onde os materiais normalmente são equipamentos que a gente usa, né? Na verdade, os materiais empregados aqui, normalmente é para a construção de algo, para a execução de algo, né? No tocante aos levantamentos topográficos e geodésicos ou outros relacionados à nossa profissão, os equipamentos, bem como os cálculos, bem como os programas de computação utilizados para realizar os cálculos, isso vai tudo descrito nos métodos, nos processos empregados naquele projeto. Aqui, então, um exemplo de memorial descritivo. Esse que vem mais à frente, né, o maior aqui do lado direito, é o memorial descritivo a respeito do projeto de legalização de um prédio de 2 pavimentos, que é pertencente, então, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Trajano de Moraes, no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Né? Então, esse é um exemplo típico de um memorial de uma página. Mas eu tenho aqui no lado esquerdo um outro tipo de memorial, que é um memorial descritivo de uma determinada obra que foi desenvolvido no município de Mafra, Santa Catarina.
Então, existem vários tipos de memoriais, dependendo do projeto que ele descreve. Não é? Ele pode ser, então, curto, como ele pode ser longo. Aqui mais 2 exemplos de modelo de memorial, né? Do lado esquerdo, um exemplo de modelo de memorial descritivo para projeto de paisagismo, muito comum na arquitetura e urbanismo, e do lado direito, um projeto elétrico, né? Cujo memorial descritivo foi desenvolvido. Então, é um memorial descritivo para o sistema de abastecimento de água potável de Ourilândia do Norte. Esse projeto, então, diz respeito a uma outra área da engenharia, que é a área da engenharia elétrica. Na nossa área, os memoriais descritivos mais comuns são aqueles relativos, né, a levantamentos cadastrais. Então, nos levantamentos cadastrais, seja de imóveis urbanos, ou seja, de imóveis rurais, né, o memorial descritivo faz parte do processo. Neste caso, a descrição é do perímetro do imóvel, né, no perímetro da parcela. E ele é um memorial descritivo totalmente diferente de qualquer outro de tipo de memorial e de outras profissões. Finalizado então o estudo do memorial descritivo, nós vamos ver agora o estudo da monografia de marcos. A monografia de marcos geodésicos é um dos documentos cartográficos textuais mais utilizados. Qualquer implantação de ponto geodésico no país, de vértice, de poligonal, ele deve obedecer uma norma que é a norma de Serviço de Padronização de Marcos Geodésicos instituída pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também denominada NS 001 de 2008. Essa implantação padronizada, né, ela tem por objetivo a uniformização dos trabalhos de mapeamento em todo o território nacional. Porém, né, para a descrição dos pontos não existia um padrão, não existe um padrão. Então o IBGE, ele através desta norma, propôs um formato, um padrão de uniformização desses trabalhos. Então devem ser considerados para a descrição destes pontos as estações já existentes da rede planimétrica, da rede altimétrica e da rede gravimétrica materializadas por meio de marcos, pilares ou chapas cravadas em meio-fios, em estradas, em edificações por todo o Brasil. Uma vez implantados e descritos esses pontos, eles devem ser homologados pelo IBGE, ou seja, eles devem receber um número, não é? E uma data e uma descrição da localização desses pontos. O que significa homologação pelo IBGE? Significa que não foi o IBGE que fez a implantação daquele ponto, e sim aquele ponto foi executado e implantado por terceiros, ou seja, pela sociedade civil. A homologação exige, então, uma descrição padronizada do ponto, inclusive da forma como as suas coordenadas planimétricas e altimétricas foram determinadas. Então, esse memorial, essa monografia desse marco geodésico, ele é muito importante. Por quê? Porque permite que esse ponto executado e implantado por uma empresa privada, né, seja então incorporado à rede de estações planimétricas, altimétricas e gravimétricas do próprio IBGE. A monografia de marco geodésico compreende alguns tópicos também, como compreendia o memorial descritivo, né? O que vai, então, nesse documento? Informações sobre o projeto de implantação do marco geodésico, a identificação do ponto, as coordenadas do ponto, que podem ser coordenadas latitude e longitude geodésicas ou coordenadas planas UTM, a localização, a descrição, o itinerário e algumas observações. Bom, essa é a parte mais importante porque é a parte descritiva, né? É a parte textual do documento.
E essa parte, ela descreve os acessos, as referências que permitem, por exemplo, a boa caracterização e identificação da localização do ponto. Além disso, inclui nomes de localidades, ruas, avenidas, etc. E descreve também todas as referências de relevo, né? E marcos existentes, solo, visão geral da área, tudo isso a pessoa que vai descrever precisa ter um bom conhecimento da localização desse ponto e também saber interpretar o terreno. Bom, essa localização, descrição de itinerário e observação é seguido então de um croquis de localização, que nada mais é que um desenho da localização desse ponto. Aqui então nós temos um exemplo, né, de monografia de marco geodésico do IBGE, que é conhecido como Relatório de Estação Geodésica. Né? Então nele tem várias informações, né? E tem vários dados, né? Como o número da estação, o nome da estação, o município em que ela fica, né? Qual foi a última visita que foi feita a esse ponto, qual era o estado, né, desse ponto quando ele foi localizado, né? Quais são os dados planimétricos, altimétricos e gravimétricos desse ponto, né? E ainda assim, lá na parte de baixo, que seria a parte mais importante, é a parte descritiva desse processo. Em relação à monografia de marcos, nós vamos ver ainda mais à frente, né, a norma do IBGE 001 de 2008 e também a padronização para homologação desses pontos junto ao próprio IBGE. Agora nós vamos começar então o estudo do mapa, né, ou dos mapas. O mapa ou a carta, ele é sempre construído a partir de uma linguagem que não é especificamente a linguagem que nós estamos habituados a redigir documentos, de modo geral, mas sim uma linguagem que é dita uma linguagem própria, que é a linguagem cartográfica. Então, os mapas e as cartas, né, ao serem elaborados, eles necessitam de um projeto, que é o projeto cartográfico. Então, existe o projeto de engenharia, que é um projeto geral de qualquer tipo de obra que se vai realizar dentro da engenharia, e existe o projeto cartográfico, que seria o projeto de elaboração de uma carta ou de um mapa, cuja linguagem não é a língua portuguesa, né? A linguagem que é empregada é a linguagem cartográfica. Essa linguagem cartográfica, então, ela concatena dois tipos de comunicação, que pode ser linguística, então, em relação, usando, então, aquilo que se aprende na língua portuguesa, e não linguística, que seria, então, o uso de símbolos, de signos. Esse, então, é um exemplo que já foi apresentado no módulo 1, né, sobre a comunicação linguística de um mapa, não é? E essa comunicação linguística significa o quê? O uso, o emprego de palavras da língua portuguesa. Nós temos, obviamente, sempre que trabalhamos com cartas e mapas, apresentar uma legenda daquilo que está sendo representado neste documento, nesse mapa, nessa carta, não é? E aqui o exemplo é uma legenda que usa, então, que separa as regiões do país, aplicando, então, a cada região uma cor e o nome da região, escrito em português. Este outro exemplo, né, difere do anterior, por quê? Porque a comunicação agora é não linguística. O que significa uma comunicação não linguística? Que eu vou usar as cores que estão nessa legenda, apresentando essa representação, esse mapa, que é um mapa hipossométrico, para identificar o relevo, ou seja, as variações de altitude do relevo. Então, é óbvio que
essa linguagem não é uma linguagem que pode ser compreendida por qualquer tipo de pessoa. Essa linguagem é uma linguagem que vai ser compreendida por alguém que estudou cartografia e que conhece os conceitos do que é um relevo e do que é um mapa hipsométrico. A linguagem cartográfica, então, ela pode ser definida como um conjunto de símbolos e regras que permite tanto a elaboração quanto a leitura dos mapas. Tá? Então, são pessoas que são instruídas para fazer essa criação de mapas, esse desenvolvimento, projeto de mapas, que também tem habilidade para fazer a leitura desses mapas. Os símbolos dentro desses documentos, eles podem ser gráficos ou textuais, ou seja, aqueles que utilizam caracteres normais da língua portuguesa. As regras correspondem, então, ao emprego de legenda, de orientação, então toda carta tem que ter um norte, toda carta tem que ter a escala, seja ela numérica, seja ela gráfica, todo mapa tem que ter uma projeção cartográfica, todo mapa tem que ter um código para identificar aquele mapa, entre outras coisas, não? E o mais importante é que um mapa ele é diagramado, a posição dos elementos do mapa são colocados no papel ou na tela de um computador, da mesma forma que as palavras e as frases são colocadas em um texto. Então, normalmente, a nossa cultura, a cultura ocidental, como que ela faz a leitura de um documento, seja um mapa ou seja um texto, né? Ela faz a leitura de um documento sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Existem outros povos, né, que fazem leituras de forma diferenciada. Os elementos textuais, ou seja, as palavras, os caracteres em língua portuguesa que nós usamos em um mapa, eles também obedecem regras. E eles podem estar localizados tanto na legenda, então você pode identificar palavras escritas em português tanto na legenda quanto em outros lugares do mapa. Então, na sua moldura, no título, né, na própria representação do terreno. Né. Aos elementos textuais que estão nesta representação gráfica propriamente dita, denomina-se topônimos, também conhecidos como nomes geográficos. Então, ao conjunto de topônimos, que seriam os nomes geográficos que estão constantes nos mapas, dá-se então o nome de toponímia. A toponímia e a antroponímia são subdivisões de uma ciência chamada onomástica. E essa ciência, ela estuda os nomes próprios, ou seja, os nomes de todos os gêneros que existem no mundo. O que seriam nomes próprios? Nomes próprios de lugares, nomes próprios de pessoas, entre outros nomes. Então, enquanto a antroponímia estuda os nomes próprios de pessoas, então, por que se chama Maria? Qual a origem do nome Maria? Qual a origem do nome João? O que significa Bruna? Não é? A toponímia estuda os nomes próprios dos lugares. Não é? Rio Iguaçu. Por que o nome do rio é Iguaçu? Né? Qual a origem desse nome? Qual a evolução desse nome ao longo do tempo? A onomástica, então, ela é uma parte da linguística, com fortes ligações com a história, com a arqueologia e com a geografia. A toponímia, ela compreende ainda várias subclasses de estudo. Então, existem especialistas que estudam, por exemplo, só nomes de rios e cursos d'água, que é aquilo que a gente chama de hidrônimos. Existem outros especialistas que estudam, por exemplo, só nomes de lagos, que ao conjunto dos nomes de lagos nós chamamos de liminômenos. Existem ainda outras pessoas, pesquisadores, que estudam só nomes de mares e oceanos, né, que são os chamados talassônimos. Existem ainda os conjuntos de nomes de montes ou outros relevos, né,
serras contrafortes e elevações de modo geral, que são os orônimos. E existem, então, outras subdivisões, como os corônimos, né? Os exônimos, que são nomes em línguas estrangeiras, os hierônimos, que são nomes relativos a crenças religiosas, os nessônimos, que são nomes de ilhas e arquipélagos, e os politônimos, que são nomes de cidades, entre outras classes, né? Então, esse é um estudo que é um estudo bastante relevante. Por quê? Porque significa o estudo da cultura local. Aquilo que a gente coloca no mapa não é simplesmente uma informação, um dado. É uma informação, é um dado que tem uma história, que está ligada à cultura do país. E por isso é que ela é muito importante. Então, esses topônimos, né, eles são classificados ainda segundo o que a gente chama de uma taxonomia. Pelo idioma de origem, né, se essa palavra, esse nome próprio de lugar, vem do latim, vem do tupi, vem do árabe, do inglês, seja lá de onde for. Ainda classifica-se pela estrutura de formação, se é uma mistura entre o português e o árabe mais um outro nome, né? Ou se é o português e o latim mais um outro nome, e assim por diante. E ainda, esses topônimos se classificam por batismo oficial, né? Que normalmente se dá a uma localidade, por exemplo, um nome que é um nome próprio, ou um nome religioso, ou mesmo um nome que tem uma orientação, por exemplo, através de um ponto cardeal. Segundo ainda a taxonomia, os topônimos eles podem ser classificados pela sua composição lexical, ou seja, como que as palavras dos nomes dos lugares, não é, são elaboradas, são definidas, né? Essa composição ela pode ser simples, complexa ou composta. O que seria uma composição simples? É aquele nome, né, que não precisa complemento nenhum para sua compreensão. Exemplo, o nome Fortaleza, capital do Ceará, né? Fortaleza é um nome próprio de uma cidade, mas que não necessita de explicação. Por quê? Porque nós conhecemos o que significa uma fortaleza, né, no conjunto das palavras da língua portuguesa. Uma composição complexa é aquela que compreende 2 ou mais elementos, né? Por exemplo, o nome Porto Alegre. Nós sabemos que Porto Alegre é uma cidade portuária, porém, por que o nome Alegre? Então, existe aí por trás toda uma vivência cultural, né, que fez com que esse nome fosse, que o nome da cidade fosse esse, né? E existe, então, a composição composta, que é aquela que compreende, então, a junção ou a justaposição de 2 ou mais elementos para formar um nome, ou ainda a fundição de 2 ou mais elementos para formar um nome. Como exemplo, então, nós temos a palavra Londrina. O que significa Londrina? É uma Londres pequenina, ou seja, uma pequena Londres. Daí o resultado, Londrina. Assim como a cidade Villahermosa, toda junto, né, que provém de 2 palavras, Villa separada de Hermosa. A toponímia ainda, ela constitui um nome próprio que se relaciona com uma determinada posição espacial. Então, todo nome próprio de cidade, né, está relacionado com a sua posição espacial, né, no território nacional. Então, a cidade de Curitiba, ela, por exemplo, né, está relacionada com a capital do Paraná e fica na região sul do país. Então, nós temos aí uma posição espacial relacionada com esse nome. Por essa razão, então, segundo novos estudos, né, esse tipo de nome, essa toponímia, que é nome de lugar, também é chamada de geonímia, ou seja, um nome que tem uma posição geográfica relacionada a ele. Os nomes geográficos, sejam eles quais forem,
Pode ser o nome de um rio, pode ser o nome de uma localidade, de uma cidade, de um monte, né? Eles são sempre testemunhos históricos do povoamento de uma nação. Portanto, eles registram e sinalizam a passagem histórica de gerações, de culturas, de povos, de grupos linguísticos, né, diferentes, que se sucedem na ocupação de uma dada porção territorial, indicando assim o quanto que aquela porção se antropizou, né, e o quanto que ela se expandiu. Os nomes geográficos, eles passam então a refletir o caráter de uma paisagem que foi humanizada, né, através de uma personificação própria, que a individualiza e que a diferencia de qualquer outra área. Curitiba só existe uma no mundo, não é? Passam assim a constituir então o que a gente chama de linguagem geográfica fundamental, que, dizendo muito do terreno e também do seu povoamento, da sua história de povoamento, eles têm uma enorme importância tanto para a geografia quanto para a cartografia. Os nomes geográficos, então, são tão importantes, né, que existem projetos de estudos de nomes geográficos no Brasil. Quais são as instituições, as organizações que têm esses projetos em andamento? Bom, são várias, né? Aqui eu vou citar apenas 3. Existe o projeto de nomes geográficos do Brasil, que quem comanda essa pesquisa é o próprio IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Existe o projeto de nomes geográficos do Paraná, que quem faz essa pesquisa é o Instituto de Terras e Cartografia e Geodésia do Paraná, com sede aqui em Curitiba. E existe, para tanto, né, para ter um lugar onde depositar esses nomes, né, o próprio IBGE, ele faz, então ele elabora, ele disponibiliza um banco de nomes geográficos chamado BNGB, que faz então a união, que compreende todos os estudos de nomes geográficos feitos no território nacional.